Olá, sou Fernanda Aranda, editora da Jolivie, e hoje a gente está aqui para mais um Café com Saúde para falar de um tema que acredito que todo mundo tem bastante interesse, que é a questão do emagrecimento. Todo mundo tem dificuldade para emagrecer, a epidemia da obesidade está aí assolando as famílias, trazendo mais doenças crônicas, etc. e tal. E eu vou começar o nosso Café com Saúde fazendo uma provocação para o nosso convidado. Vou dizer o seguinte: está estabelecido, quem quer emagrecer tem que seguir a equação. É só comer menos, gastar mais e assim você emagrece. Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, nosso consultor que está aqui hoje. Por que que isso é um erro e por que que as pessoas insistem em dizer que esta fórmula é uma fórmula mágica que vai trazer o emagrecimento saudável para casa de todo mundo? Essa máxima, né, Fernanda, ela já vem sendo falada há muitos anos e o que a gente mais vê é que realmente não vem dando certo também, né? Você vê as pessoas com programas no telefone de contagem de calorias, as pessoas vão fazer uma atividade aeróbica, elas contam calorias, e se você muitas vezes vê um gasto de 2.000 calorias numa aula, por exemplo, de spinning. Você imagina se você tem um gasto de 2.000 calorias numa aula de spinning, qualquer um que fizesse aquilo seria magro, porque você, mais os seus gastos fora, extra aula, você somaria quase 3.500 calorias. Você comendo 1.500, 2.000 calorias, uma pessoa de 70 quilos, logicamente que todo mundo seria magro. E a gente vê muitos obesos fazendo aulas, né, com gasto, teoricamente, com gasto calórico enorme, comendo não muito e não emagrecendo. Então, realmente, essa simples conta, né, de mais e menos realmente não deu certo, né? Se esqueceram outros fatores metabólicos, enzimáticos, hormonais na questão do emagrecimento que são de muito maior importância, né? Então, a forma, muitas vezes, como um alimento se comporta no nosso organismo acaba sendo muito mais determinante, né? E isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, 100 calorias vinda de um suco de laranja com 100 calorias vindo de uma laranja, né? Então, quando você come a laranja, você mastiga. Quando você mastiga, você libera neurotransmissores que te estimulam a saciedade. Aquela frutose que cai no seu intestino junto com a fibra, ela é parcialmente absorvida, outra parte é eliminada na evacuação, então você não tem absorção. O gasto metabólico para você digerir a laranja faz o efeito térmico do alimento, né? O que faz aumentar o gasto energético também. Então você tem todo um processo envolvido de digestão da laranja, desde que ela entra na sua boca, ao você mastigar, até o momento que ela é eliminada, né? Então, ao contrário disso, quando você ingere um suco, que muitas vezes vieram de 5 laranjas, né? Para fazer um copo de suco. Fazer um suco, né? Então, só que não seriam as 100 calorias, vamos parar que fosse só 100 calorias, né? Se fosse 5 laranjas, lógico, seriam mais calorias. Mas você também, mesmo com as mesmas 100 calorias, você não teria o efeito térmico do alimento, porque você não vai estar mastigando, né? Você não vai ter o retardamento da absorção daquela frutose no intestino. Então, o disparo de um hormônio vital para o acúmulo de gordura, que é a insulina, acontece muito maior quando você ingere o suco, porque aquela quantidade de frutose que é absorvida com a laranja na forma líquida é muito maior. Então a gente sabe que hoje a insulina é um hormônio muito vital para que você estoque ou não gordura, né? Então alguns alimentos liberam mais insulina que outros com o mesmo valor calórico. Ou seja, você conta a caloria e você deixa de fora tudo isso que você está me contando sobre o perfil, como seu corpo se comporta. Exatamente, frente ingerir a um alimento. Eu acho que também é legal a gente falar sobre uma outra questão que é que vem como resultante dessa equação: você come menos e gasta mais é igual a fome. Exatamente. Eu acho que isso todo mundo fala, né? Olha, se você quer emagrecer, você tem que passar um pouquinho de fome, tem que ter fome. Isso é um erro também, não é, doutor? Acho que passar um pouco de vontade de comer é uma coisa, passar uma leve, né? A fome mesmo, possivelmente as pessoas que estão nos assistindo nunca passaram de verdade, né? Fome da desnutrição, da falta de alimento. Exatamente, e tal. isso não é fome, isso é vontade de comer. Um pouco de vontade de comer, sinalizar, é até um pouco importante, tá, Fernanda? Porque ela é sinal de que você está precisando ingerir energia, nesse momento você passa a liberar o hormônio do crescimento.
O hormônio do crescimento é um dos hormônios mais fat burners, né? Para quem não conhece, é o hormônio queimador de gordura. Então, e ele ele também tem um efeito de aumentar o açúcar no sangue. Você libera ele quando você está com vontade de comer. Se você nunca fica com um pouco de vontade de comer, se você come antes de você ter um pouquinho de vontade, você não libera esse hormônio também vital para que você queime gordura. E fora que se você muitas vezes ficar comendo de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, você vai sempre estar liberando aquele hormônio que eu falei agora, que é responsável pelo estoque de gordura, que é a própria insulina. Entendi. Então comer de 2 em 2 horas libera insulina e estoca com mais facilidade. Comer de 2 em 2 horas bloqueia o GH, que é um hormônio que queima gordura. Então você passa a ser um potente estocador de gordura e um péssimo queimador da mesma gordura. Você fica com um perfil altamente favorável ao ganho de peso e desfavorável à queima de gordura, mesmo com valor calórico abaixo do seu gasto energético. E essa questão de você criar esse balanço negativo é uma problemática, porque aí sim gera uma fome tremenda. Porque se você faz uma atividade que você tem um gasto energético muito alto e você come muito pouco, o balanço vai ficar muito negativo. Isso realmente vai te gerar fome. Como que a longo prazo as pessoas vão sustentar isso? Né? Fica praticamente impossível. É aí que entra essa necessária utilização de medicamentos para controle do apetite, que são chamados anorexígenos no meio médico. Muitos foram proibidos, inclusive, há pouco tempo, porque realmente se viu muitos efeitos colaterais, outros ainda vigoram, né? Só que o que a gente vê, aí a pessoa controla o apetite, ela até controla o apetite enquanto ela faz uso desse ansiolítico, né? Hoje se usa medicamentos para controle de depressão, porque eles diminuem a ansiedade. Aí, lógico, a pessoa com menos ansiedade, um pouco mais calma, ela consegue controlar também e ela consegue segurar enquanto ela usa o medicamento. Chega uma hora que o medicamento começa a ter efeito colateral, chega uma hora que o medicamento começa a ficar resistente, né? Tem um tempo muitas vezes determinado que a pessoa pode usar e aí ela parou de usar, ela continua com aquele balanço negativo. O que acontece? Ela não suporta aquele desbalanço entre saída e entrada e ela volta a comer que nem antes. Tem uma outra questão também, que é a questão da qualidade da nutrição, que isso também tem um efeito, porque a pessoa pode estar magra, mas recorrendo a alguns alimentos que parecem ser saudáveis e tem essa fama, ela não tem uma satisfação, sem dúvida. Não tem uma liberação de substâncias que são essenciais. Sem dúvida. Isso acontece com muitos alimentos que parecem ser fit, barra de cereal, bolacha, a gente pode citar aí uma série deles. É isso também, não tem isso, doutor? Sem dúvida. Não tem essa falta de satisfação também? Sem dúvida. A frutose, tem a frutose natural, que está dentro da fruta, que muitas vezes estão com as fibras, tem as frutoses que estão em sucos de frutas, que estão numa quantidade excessiva, e tem outro tipo de frutose que se chama High Fructose Corn Syrup, que é o HFGS. É um tipo de frutose sintética que é utilizada para adoçar com mais potência alguns alimentos industrializados. As barras de cereais, todos esses alimentos com apegos fitness, muitas vezes contém esse HFGS. E esse HFGS, ele tem dois poréns. Uma, não libera leptina, ele não gera saciedade. A leptina que é a substância que te dá a saciedade. Que dá saciedade, exatamente. E, pelo contrário, ele aumenta a fome. Né? Então, a gente sabe que o paladar doce, ele te gera uma sensação de bem-estar. Ele te libera serotonina, que é outro neurotransmissor do bem-estar. Então você come alguma coisa muito saborosa, você se inunda de serotonina, você se sente muito bem, mas o seu cérebro entende como se fosse mais ou menos uma droga. Né? Então hoje o açúcar, cerebralmente falando, a gente sabe, a frutose é um tipo de açúcar, né? Ele funciona quimicamente no cérebro como droga, te dando uma sensação de bem-estar, muitas vezes momentânea. A gente sabe que é fugaz, né? Porque ali você pegar uma barra tem 1 grama de fibra, aquilo lá é minúsculo, né? Então te inunda, você se sente bem, em meia hora você já está sem serotonina, muitas vezes precisando de uma nova dose, né? daquele açúcar, e não liberou leptina, né? Muitas vezes, e te estimula na compulsão alimentar. Então a gente vê que às vezes as mesmas 100 calorias de uma barra de cereal pode te
fazer você entrar num processo de compulsão alimentar ao longo do dia muito maior do que as 100 calorias vindo de uma batata doce, de um atum, de uma porção de ovos, que seja. Então, os ovos, por exemplo, não vão ter esse poder, né? O abacate, que é uma fruta um pouco mais gordurosa, a gente sabe que as gorduras não têm esse poder de liberar tanta serotonina no nosso cérebro e nos causar essa compulsão. Aí isso até pelo paladar a gente consegue identificar isso. O abacate não tem aquele apelo doce, né? De realmente O abacate in natura, né? Porque as pessoas falam assim, o abacate é uma boa fruta. Aí pega o abacate, coloca um monte de açúcar, exatamente. Põe o leite, bate e fala, ai, como eu tô saudável. Você está falando né? do abacate no máximo com limão, com cacau por cima, né? O cacau é um grande exemplo, já que a gente falou do cacau agora, acho que o cacau para mim, é emblemático o cacau, porque ninguém gosta de chocolate, Fernanda, ninguém. Chocolate de verdade, né? Ninguém gosta de chocolate, chocolate é horroroso, o cacau é horroroso. Entendi. Se vocês comprarem uma barra 99% de cacau, vocês não vão comer, todo mundo gosta de açúcar. Quanto mais açúcar e menos cacau, mais gostoso o chocolate. Então não é chocólatra. Você não é chocolatra. Não é chocólatra. Todo mundo é açucólatra. Entendi. Aí o cacau dá aquela combinação, assim como o abacate. Né? Você não gosta do abacate, quanto mais açúcar no abacate, mais gostoso ele fica. Você não é abacatólatra, se você come abacate com açúcar, você é açucólatra. Entendi. É a mesma coisa do açúcar. Quanto mais ao leite, mais açúcar, menos cacau. Você não está gostando. O açaí, outro enorme, né? Que parece muito saudável, que é muito, nossa, né? Eu amo açaí, né? Que é o melhor alimento de todos. Convido vocês ou os ouvintes do Nordeste, do Norte, que fazem uso dessa substância, desse alimento maravilhoso que é o açaí realmente, porém o açaí de verdade. O açaí de verdade é gordura, é extremamente gorduroso, gordura boa que faz bem, mas não é gostoso, porque não tem açúcar. Né? Mas aí a região sudeste, sul, né, ocidentalizada, trouxe o açaí, lotou de xarope de guaraná, que é aquele HFGS, High Fructose Corn Syrup, que eu acabei de falar que tem nas barras de cereais, e deixou ele extremamente gostoso. Ou seja, vocês não gostam de açaí. Vocês gostam de High Fructose Corn Syrup, que está em cima do açaí. E que está lá numa letra bem pequenininha. O açaí não é, o açaí tem gosto de terra. Mas vamos falar dessa questão do açúcar, né? Porque logo que a gente se conheceu, quando a Jolivi estava começando e tal, e que a gente se conheceu, você me disse da questão de você reduzir o açúcar, que no primeiro dia você sentiria uma vontade e tal, mas depois você teria ganhos inimagináveis, né? Um deles com relação ao cansaço, porque há também, em paralelo a essa epidemia de obesidade, uma epidemia de cansaço junto. As pessoas estão muito cansadas, né? E aí você me sugeriu a reduzir o açúcar e, se pudesse, até eliminar. Eu fiz isso e realmente o sabor dos alimentos mudou e a sensação de cansaço também mudou. Então, aquela preguiça de fazer um exercício, não é nem preguiça, é exaustão mesmo, de você não conseguir energia para fazer exercício, isso deu uma mudada. Por quê? O que acontece quando a gente para de consumir esse açúcar artificial, essa forma açucarada? Por que isso tem uma transformação tão grande? O açúcar, ele é uma energia, vamos dizer, fake, né? Aquilo te ludibriaria, que nem... uma energia que te engana. É que nem o cara que faz uso de uma substância ilícita para se sentir bem, ele acha que ele é daquela forma quando ele está, mas ele não é daquela forma. Ele está usando uma substância, cocaína, crack, e ele se sente muito bem. E ele acha que ele é o cara mais simpático do mundo, por exemplo. Ele é sob efeito. Daquela Logo depois ele precisa de uma nova dose. E isso é o açúcar, né? Então você se sente bem, você não estava, né? Uma energia... né, fake, mas que ela realmente não existe, porque teve essa elevação de neurotransmissor, te deu um bem-estar, te deu uma sensação boa, mas logo você precisa de uma nova dose. Fora que também o açúcar, ele estimula um hormônio que se chama, que eu já falei agora, que favorece o estoque de gordura, que é a insulina. A insulina, ela briga com outro que muitas vezes também faz a gente ter mais energia, que é o cortisol. Então sobe insulina, cai cortisol, e o cortisol mais baixo, ele pode favorecer um pouco mais de cansaço. Então a pessoa que usa muitos carboidratos, sejam bons, refinados, açúcares, ao longo do dia, ela vai tender a ter um cortisol mais baixo. A gente sabe que o pico matinal de cortisol, né, logo que sai o sol, ele é responsável pela sua vontade de caçar, né? Caçar nos dias de hoje seria
trabalhar, E pro né? menino. Buscar alimento para os seus filhos. E você precisa desse pico matinal de cortisol para sair para a guerra, vamos dizer assim. Pro dia a Pro dia a dia, dia. É o que porque você acontece na tem que natureza. enfrentar. Sai a luz solar bloqueia o hormônio do sono, que se chama melatonina. A melatonina sobe, cortisol sobe e você tem vontade de ir à luta, de sair de casa, de buscar alimento, de se precisar discutir com alguém. Né? Se você não tem cortisol, você tende a ficar mais passivo, você vai ficar com medo. Né? Então, pessoas que têm mais cortisol, elas tendem a ser mais aguerridas. Né? São pessoas, homens que fazem muito esportes radicais, por exemplo, eles têm mais cortisol. Às vezes o cortisol mais alto faz você ter mais coragem, você tolera mais situações estressantes. Então, e o açúcar, ele joga para baixo. O cortisol Esse lá para cortisol o baixo. dia inteiro. Então, vai dar muitas vezes aquela sensação de cansaço. E o sobe e desce, né, que a gente comentou, come açúcar de manhã, bem-estar. Desce, mal-estar, sobe. Você vai ficar numa gangorra de emoções o dia inteiro. Que não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum, né? Fora o que a gente comentou agora, favorecendo o estoque de gordura, né? Aí entra a parte do cansaço, vira uma grande bola de neve, porque o cara tá num ambiente altamente, né? Num ambiente hormonal que favorece estoque, não favorece queima e cansado. Como é que alguém... E aí, infelizmente, ele ganha um remédio de emagrecimento. E fica com esse remédio até não aguentar mais. Até não aguentar mais, e aí começa a ter efeitos colaterais. A gente sabe que vários efeitos colaterais desagradáveis, às vezes não dorme. Não, e é impressionante que quando você fala de um medicamento, a pessoa se sente protegida e confiante. Daí quando você fala da batata doce ou do cacau, por exemplo, a pessoa acha que não vai funcionar. Né? Exatamente. E a sua prática com seus pacientes e a que você utiliza para você mesmo mostra... Sem dúvida nenhuma. Vamos só recapitular o que a gente já ouviu hoje aqui. Primeiro, essa história de que comer menos do que você gasta não dá certo porque uma caloria não é igual a uma caloria. Esse é o mantra que o Dr. Roberto me ensinou. A forma como o alimento se comporta no seu organismo é mais determinante do que o valor calórico. Entendi. E aí o que a gente pode sugerir para as pessoas? Primeiro a questão do suco, né? Prefira fruta in natura. Eu acho que além do fora o suco, não é só o suco o problema, a gente tem aí uma crescente dos shakes, né, ditos saudáveis, a gente tem espaços com apelo saudável, para mim é um absurdo isso também. Troque seu almoço por um shake, Exato, né? Exatamente. Então você elimina uma das coisas que te fez mais inteligente, que foi a mastigação. Na evolução da espécie, nós passamos a mastigar os alimentos. E isso fez com que a gente desenvolvesse nosso cérebro com mais rapidez. Né? Então você abdicar da mastigação é uma coisa que para mim não faz sentido. Aí entra aquela coisa da mastigação gerar saciedade também, liberar leptina, aumenta o metabolismo. Se você está mastigando, você está liberando o neurotransmissor que te tira a fome. Você está mastigando, você está ativando todo o seu metabolismo. O processo de digestão começa na hora que você mastiga até a hora que você vai ao banheiro. É todo um processo de quebra, que vai quebrando aquele alimento até se tornar umas fezes e você eliminar. Aquilo gera um gasto enorme no seu corpo. Por isso que é importante o alimento sólido que você mastiga. 2 mantrinhas que falam sobre emagrecimento que aqui a gente já explicou que não funcionam muito bem, né? Que é a questão do coma menos e gaste mais, né? Sem você olhar qual é o perfil nutricional e de digestão, e o outro coma de 3 em 3 horas, né? A questão da mastigação também, né? A mastigação. A importância da mastigação. Dieta da papinha, gente, fujam dessas, né? Não dieta funciona. De sopa, né? Isso... Do shake, não vai dar certo. Mas você falou do cortisol e eu queria uma dica rápida, né? Porque as pessoas também acham que o cortisol é a substância da morte, do estresse. Longe disso. E ele faz bem, é essencial, é vital. Como é que a gente pode, via alimentação e via esse equilíbrio, conseguir uma produção legal de cortisol que só te favorece e não te prejudica? O cortisol, ele pode realmente ser vilão ou ele pode ser mocinho, dependendo do horário, né? Então ele não é só vilão, ele é o hormônio que faz realmente você querer buscar a vida, né? Então níveis muito altos, como qualquer coisa em excesso, faz mal. Né? Níveis muito baixos também vão... O que se descobre hoje é que níveis baixos realmente fazem tão mal quanto os níveis altos. Mas ainda a mídia, né? A medicina muitas vezes ainda não expõe muito isso, né? Ainda, né? Não se fala muito, mas já tem provas e mais provas que níveis baixos de cortisol pode levar à fadiga crônica. A fadiga crônica
ao meu ver, é o grande estopim da obesidade, porque uma pessoa cansada faz menos exercício. Voltando à sua pergunta, para que, como a gente sabe que insulina é contrarregulatória do cortisol, quanto mais carboidratos você comer, menos cortisol. Por isso que entra naquilo que você comentou do açúcar. Quanto mais açúcar, menos cortisol. Então você ter um equilíbrio entre os macronutrientes é importante. Um pouco de proteína, um pouco de gordura, um pouco de carboidrato, um carboidrato sólido, fibroso, que está dentro de um, né, que você mastigue, como um arroz integral, como uma batata doce, como uma abóbora, como um cará, um inhame. Um abacate. O abacate não é nem tão, né, aí não entraria tão no carboidrato. Seria mais gordura, mais verdade. Gordura. Excelente alimento também. Mas usando mais esses carboidratos mastigáveis, sólidos, que estão fibrosos, você vai ter uma descarga de insulina normal. Ninguém está falando que a insulina também não é um bicho... Também não é um vilão. Não é a mesma coisa do cortisol. Sem insulina, você definha. Entendeu? Assim como o cortisol. Níveis altos de insulina vão ser ruins para a obesidade. O nível baixo de insulina, você definha. E a gente sabe o que vai ser importante para o envelhecimento. Você chegar sem as doenças mais crônicas do envelhecimento ligadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, infarto e câncer, que estão todos ligados à resistência à insulina, mas também com um corpo com uma carcaça né, ergonômica, né, que você tenha realmente capacidade de subir uma escada. Não vai adiantar você chegar com 80 anos, com 6 doenças instaladas, cansado, né, e também com um corpo rígido, ou o contrário, ou também se sentindo super bem, mas todo sem massa muscular ou sem massa óssea. Sem nada. Então a gente, e para que você mantenha a sua massa óssea e sua massa muscular rígida ao longo do envelhecimento, a insulina é necessária. Ela é um grande hormônio anabólico, por isso que a gente precisa de bons alimentos, nem de mais nem de menos, né? Porque, então, hoje também vejo a crescente, né? Porque se demonizou as gorduras há 30 anos atrás. Agora a gente já vê a volta aí, vagarosamente, a mídias internacionais, vários estudos mostrando que gordura realmente não tem essa ligação com obesidade, com doença cardiovascular. E aí, novos grupos já começam também a fazer terrorismo contra o carboidrato, da mesma forma que se fez contra a gordura. Aí daqui 30 anos a gente vai ter que absorver o carboidrato e essa conta não vai fechar nunca. Então né? Eu acho que assim como foi um erro demonizar da forma que demonizaram as gorduras há 30 anos atrás, vai ser um novo erro você também demonizar o carboidrato. Porque a gente sabe do poder dele para a tonicidade muscular. Se a gente está querendo propor um envelhecimento saudável para as pessoas, um envelhecimento digno, em que a pessoa não fique numa cadeira de rodas, que fique com bengala, apoiadores, a gente tem que ter... Sem autonomia. Exatamente, né? A gente também tem que propor massa muscular para elas. Doutor, vai ter que voltar para um próximo café para a gente falar de tudo isso. É outra coisa. Mas não só nos nossos cafés, mas também no www.jolivi.com.br. Você deixa o seu e-mail lá e você recebe as nossas newsletters com recomendação. Eu acho que uma forma bem bacana da gente aproveitar a vinda do Dr. Roberto aqui é dizer o seguinte: já tem vários estudos que mostram que, por mais que a expectativa de vida da população tenha aumentado, a gente deixa de viver plenamente 10 anos antes de morrer. E a alimentação atrelada ao exercício físico é a forma que o Dr. Roberto e os nossos consultores nos mostram que é o jeito mais fácil de você preencher de vida esses anos extras que a gente conquistou, essa nossa geração. E mais do que isso, com qualidade, né? Porque hoje o que a gente vê é dizendo o seguinte: se você quer viver mais, um remedinho por dia, você vai conseguir e tal. Eu acho que também medicina alopática tem a sua importância, eu acho que se bem usada, né, ninguém está renegando os benefícios. Que não vai usar só alimentação e acho que o bom uso. Só que a gente vê esquecer coisas básicas, né? Acho que tem como tudo, tem que ter um equilíbrio. Vamos fazer o bom uso de medicamento, né? Sempre quando for bem indicado, lógico, uma hora ou outra vou fazer, eu já precisei, você já precisou, né? Mas o que a gente vê é esquecendo coisas básicas e jogando muito nas costas do medicamento, né? E a alimentação vai ajudar, inclusive, o remédio, quando necessário, a ter um efeito melhor. Com certeza. Com a insulina, a gente já falou aqui algumas vezes. Sem dúvida. É isso, não deixe de nos acompanhar. Obrigada por mais essa companhia. Obrigada, doutor. Agradeço, volte sempre, tem muito... Será um prazer. Muito assunto a gente tem pela frente. Jolivi.com.br, não esqueça. Obrigada, tchau.